Olá, a paz de Jesus, que essa paz de Jesus esteja com você em seu coração, em tua casa, com tua família e que todos os lugares onde você for, onde você estiver, que as pessoas possam sentir em você essa paz de Jesus, amém? Que bom podemos estarmos juntos novamente para falarmos das coisas de Deus. Levando em consideração tudo o que nós temos trabalhado sobre essa questão do fim dos tempos, nós estamos começando agora a aprofundar as revelações que Deus nos deu em Sua palavra, principalmente aquelas que o Senhor concedeu ao apóstolo João quando escreveu o Apocalipse. Por isso, hoje, nós vamos falar um pouquinho daquela meretriz do fim dos tempos. Bem, o que acontece? Retomando um pouco o que nós já falamos sobre o que vai acontecer com Israel, né? Nós já vimos que vai aparecer um falso profeta, que em determinado momento ele vai indicar um homem ímpio, que os judeus o acolherão como o Messias deles, que eles tanto estão esperando aí, mas que para nós vamos identificá-lo como sendo o anticristo. E a partir daí, a partir do momento que o anticristo for acolhido como Messias, ele vai começar o seu trabalho de dominação. Bem, o que acontece? Primeiro, ele precisa levantar o império dele. Bem, quando nós olhamos para o livro do profeta Daniel, Daniel teve uma revelação de sequências de reinos que viriam no mundo. Então, na visão de Daniel, o primeiro animal que ele vê é um leão. Este animal representava o primeiro dessa sequência de impérios que viriam no mundo, que era o Império Babilônico. Em seguida, ele vê um animal parecido com um urso. Este império era o Império Medo-Persa. Depois ele vê uma pantera, só que tem uma característica interessante nela, é que essa pantera tem 4 cabeças. Essa pantera representa o Império Grego, só que o Império Grego dividido por 4. Já nós vamos entender um pouco melhor isso daí. E depois ele diz que vê um animal terrível, aí uma fera quase que indescritível. E ele diz que esse monstro e essa fera tinha 10 chifres. Bem, essa fera, o profeta Daniel estava se referindo ao Império Romano. Então nós temos uma sequência de impérios que viriam no mundo. O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e, por fim, o Império Romano. Né? Então, o que acontece? Quando São João vai descrever a besta, lá no capítulo 13 do Apocalipse, ele monta um único monstro com as características desses 4 monstros que Daniel viu. Ele fala que tinha boca de leão, os pés eram como de urso, o corpo de uma pantera e que tinha 10 chifres. Mas veja, o nosso amigo João,
revelando esse monstro aí, ele não está falando de novo daquelas sequências que o profeta Daniel diz. Ele está se referindo de um único império que sozinho tem o poder daqueles 4 impérios que o profeta Daniel revelou. E isso tem que ficar muito claro para nós, para a gente poder entender toda essa revelação do fim dos tempos. Então veja só, o que esses impérios têm em relação a Israel? Todos eles tiveram um poder sobre Israel. Eles dominaram sobre a nação de Israel, principalmente o Império Romano, né? Quando a gente fala daquele 4º animal revelado por Daniel, a gente vê todas as características que vão indicar o Império Romano. A cor vermelha, os 10 chifres, apesar do que muitos dizem por aí, né? Para que você consiga entender toda a revelação da palavra de Deus, é preciso entender o seguinte. Este animal que Daniel revelou, esse 4º animal, ele tem 10 chifres que Roma, para essa nação se tornar o império que ela foi, ela teve que conquistar 10 reinos. Então, onde Roma estava, vamos dizer assim, havia, sei lá, colônias romanas ou nações que estavam ligadas a Roma. O que os imperadores da época lá fizeram? Eles foram juntando essas nações junto com Roma. Aí o poder de Roma ficou muito grande, um poder quase que incomparável para a época de tudo que já tinha se aparecido antes. Compreende? Então, esses 10 chifres, eles são esses 10 reinos que se juntaram com Roma para formar um império. Consegue perceber isso? Então tá. Quando nós vamos falar da besta do Apocalipse, esta besta, esta fera, este monstro, este império que o anticristo levantará, é para que nós entendamos que aquela descrição que São João dá no Apocalipse é para que nós entendamos que o império que o anticristo levantará no fim dos tempos, ele é tão poderoso quanto todos aqueles impérios reunidos num só. Consegue entender? Então, assim, nós temos uma sequência de revelações de São João a respeito do fim dos tempos, que vai montando esse quadro, como você pega aquelas pecinhas de quebra-cabeça, vai juntando elas e montando todo um quadro, até que fique pronto. Então, o que nós precisamos entender? Que o anticristo aparecerá e ele sabe que Israel, apesar de ser uma nação pequena, ser poderosa, ela não tem um poder de dominação mundial. É impossível. Então, o que o anticristo vai fazer? Ele vai se unir a 10 nações. Ou seja, ele como o novo soberano de Israel, né, o Messias, lembrando que os reis de Israel, eles dominavam sobre Israel de uma maneira integral. Os profetas que vinham, todos eles estavam todos ligados ao rei. Para você entender isso, tenta pensar um pouco em como que foi o reinado de Davi. Né? Lembre-se que ele tinha um profeta na época, que vinha ter com ele, falava das coisas certas, das coisas erradas que ele fez. Percebe isso? E ele tinha o seu exército, tinha o povo, a sua nação, tudo estava nas mãos de Davi.
quando o anticristo vier, ele vai novamente montar esse arquétipo, essa forma de governo. Percebe? E assim como tinha o profeta para Davi, também vai haver um falso profeta para o anticristo. Percebe como que a gente compreendendo as histórias bíblicas que houveram no passado e olhando para o que virá no futuro, a gente consegue fazer essas conexões e entender as revelações de Deus? Por isso é preciso estar atento à palavra de Deus, fazer a leitura orante da Bíblia. Então veja só. Então, o anticristo é eleito como o Messias. Ele se torna o grande rei de Israel. Aí ele começa a fazer a mesma coisa que os imperadores fizeram com Roma. Começa a negociar uma união, uma fusão. Ele vai fazer isso com 10 nações. Veja, a revelação diz que ele vai chamar Israel, né, de principalmente ali Jerusalém, eu já vou entrar nessa questão, de prostituta. Por quê? Israel, antigamente, quando nós fazemos a leitura bíblica, a gente vê que muitas vezes ele acabou se misturando com nações pagãs. É só, por exemplo, a gente ver o caso de quando, na história de José, quando finalmente José se revela para os irmãos e acaba ficando tudo bem daquela história de traição dos irmãos de José, né? Os filhos de Jacó, e acaba terminando tudo bem aquela história. Ao invés de José voltar com os irmãos dele para a terra de Canaã, a terra de Israel, que o Senhor tinha dado a Abraão a sua posteridade, não. Eles vão lá e migram para o Egito, para viver lá. Por quê? Porque José estava muito bem, né? Diga-se de passagem, porque quem que estava abaixo do faraó? Era José. Então, depois de faraó, quem mandava em tudo lá era José. Então, assim, eles estavam muito bem, obrigados. Só que este foi um grande erro deles. Porque depois, na história, a gente vê o quê? Que o povo de Deus, né? E ali eles se tornaram os hebreus, né? Por que hebreus? A palavra hebreu significa aquele que vem do outro lado do rio, né? Então, o povo de Deus, ele migrou da terra de Canaã para o Egito e teve que passar pelo rio Nilo. Então, daí surge o nome hebreu. Muitas pessoas se perguntam por que hebreus? Esse é o motivo. Era como os egípcios chamavam, né, o povo de Deus lá que veio da terra de Canaã, hebreus, aqueles que vieram do outro lado do rio. Então, o povo de Deus abandonou a terra de Canaã, foi viver no Egito, e quando viu que não, eles já estavam escravizados. Agora veja, quando este falso Messias vier, o anticristo, ele vai se aliar com 10 nações. Aí ele vai formar a besta, ou seja, o seu império. E o que acontece? Essas nações com as quais o anticristo vai fazer esses acordos de unificação do império, eles são povos que odeiam os judeus. Por isso que muitas pessoas pensam que o anticristo vai estar trazendo um tempo de paz, vai estar instaurando a paz lá no Oriente Médio, em Israel. Não é verdade. Esse tempo, vamos dizer assim, de tranquilidade, é esse tempo que o anticristo está usando para articular o plano dele para unir essas nações. Mas o anticristo não tem amor pelo povo judeu. Ele não tem amor pela nação de Israel. Ele quer o poder que Satanás deu ele. E não é um poder que vai ficar ali em Israel, ele vai levar isso para o mundo. É um plano de dominação mundial. Por isso que
Enquanto os judeus estiverem sofrendo com o anticristo em Israel, nós estaremos sofrendo no resto do mundo com a nova ordem mundial. Percebe como são grandes essas revelações? Então, por isso eu queria convidar você a pegar a palavra de Deus. Eu sei que a leitura vai parecer um pouco comprida hoje, mas eu preciso que você preste bastante atenção no que nós vamos refletir no capítulo 17 do Apocalipse, a partir do versículo 1, que vai nos dizer assim: Então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio dizer-me: Vem, vou mostrar-te a condenação da grande prostituta sentada à beira de muitas águas. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua prostituição. Levou-me então em espírito para o deserto. Vi uma mulher sentada sobre a besta escarlate, cheia de nomes blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro e pedras preciosas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e imundícies de sua prostituição. Na fronte trazia escrito um nome enigmático: Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito espantado. Palavra do Senhor, graças a Deus por esta palavra. Veja, a primeira coisa aqui, ali se diz que João foi transportado para o deserto, é porque ele estava tendo, quando você faz o estudo do livro do Apocalipse, quando você segue essa sequência das revelações de São João, ele está tendo revelações no céu, ele é levado para o céu. No começo do Apocalipse ele diz assim: vi uma porta aberta no céu e uma voz dizia assim para mim: sobe aqui. Então São João estava tendo as revelações dele no céu. Aí o que acontece? Quando ele vai ter essa revelação dessa prostituta, ele é transportado ao deserto. O deserto ali já é no mundo, é ali no Oriente Médio. Porque, veja, o nosso amigo João, ele saiu, não, o amigo João não, o povo de Deus saiu da terra do Egito, da escravidão, e passou pelo deserto e se estabeleceu no deserto. A terra de Jesus, a terra de Canaã, a terra de Israel, se você olhar na sua maior parte, é uma parte desértica. Então eles atravessaram um deserto entre o Egito e a terra de Canaã para chegar na terra prometida, mas a terra prometida onde corre leite e mel não é como um paraíso na terra com todas as delícias naturais do mundo. Não, lá é um lugar assim, meio desértico, muito quente. Tanto que Jesus, no início da missão dele, para onde que ele foi? Para o deserto. Ele não saiu fora de Israel. Percebe isso? Então, São João é transportado do céu de volta para o mundo para ter essa revelação. Aí ele vê o quê? Uma prostituta, uma meretriz sentada sobre uma besta. Quem é esta prostituta? É Jerusalém. É triste dizer isso, porque assim, quando nós seguimos essa leitura, fala que essa prostituta está sentada sobre 7 montes. Algumas pessoas, entendendo mal o Apocalipse, o que elas fazem? Elas pegam Roma e o Vaticano e dizem assim que Roma está construída sobre 7 colinas. É verdade. A cidade de Roma está edificada sobre 7 colinas.
mas o Vaticano não está lá dentro dessa parte das sete colinas. Mas o pessoal força uma interpretação assim, por quê? Porque o Vaticano está lá em Roma. Percebe isso? Só que, vejam, nesta época que São João está tendo a revelação, o Vaticano não existia ainda. Mas tem um detalhe muito grandioso. O que existia era a cidade de Jerusalém. Eu nem vou colocar aqui para você ver, porque senão a gente vai se deter muito nesses detalhes. Eu quero que você mesmo faça uma pesquisa e veja sobre quantos montes a cidade de Jerusalém está edificada. Faz uma pesquisa aí na internet. Quais são os montes sobre as quais Jerusalém está edificada? Aí você me diz se essa revelação de São João não é a cidade de Jerusalém. É a cidade de Jerusalém. Mas vamos lá. Ele diz que essa prostituta está segurando um cálice com abominações, com o sangue dos santos. No início da igreja, os cristãos eram chamados de os santos. Está se referindo ao povo judeu. As primeiras conversões que tiveram na história da igreja não foram de pagãos, eram de judeus, né? Porque o plano original de Jesus era que Israel tivesse aceitado o Messias e Israel se tornasse a igreja converteria o mundo. Mas não foi o que aconteceu. Os judeus não acolheram Jesus como Messias. Pelo contrário, eles começaram uma perseguição àqueles que se diziam seguidores de Jesus. Então, daí a gente começa a ver a corrupção de Jerusalém. E aí, o que ele diz assim? Ele diz o seguinte, que ela está embriagada com o sangue dos santos, porque muitos convertidos foram mortos, tanto pelos judeus quanto pelos romanos. É só olhar um pouquinho a história. E depois fala das testemunhas de Jesus, porque esta visão que São João está tendo é uma visão do futuro. Lembre-se que a igreja é formada por judeus e pagãos. A gente já falou isso num outro vídeo. Por exemplo, quando nós fizemos a reflexão das 10 virgens. Dá uma olhada lá nesse vídeo para você conferir. Então, o que acontece? Ela está embriagada com o sangue dos santos, quer dizer, os judeus, e com as testemunhas de Jesus, quer dizer, de nós católicos. De nós que temos a Jesus como o Senhor de nossas vidas. Então, o anticristo se torna o Messias. Ele edifica o império dele. Ele faz união com 10 nações. Nações essas que são inimigos históricos de Israel, diga-se de passagem. E aí, ele formou um império. O império precisa de uma sede, de um lugar por onde ele comece o reino dele. Adivinha qual é a cidade que foi escolhida para ser a sede deste império? Jerusalém. É por isso que o nosso amigo João, quando ele olha aqui no finalzinho dessa palavra, diz assim: quando a vi, fiquei muito espantado. Percebe? Então, nós vamos ver, e a gente vai trabalhar isso melhor mais para frente, que esses 10 chifres vão odiar essa prostituta. E vão devorar a carne dela. Isto remete àquela imagem da época em que os romanos invadiram Jerusalém lá nos anos 70, destruíram o templo e a cidade. Então, Jerusalém será totalmente devastada. Então, aquela visão que ele tem lá de Babilônia grande, por que na fronte desta
prostituta, dessa meretriz, está escrito Babilônia Grande. Quando nós trabalharmos a revelação da descrição da besta, nós vamos entender que a besta ela é um oitavo reino, mas é um dos 7. Esse um dos 7, eu vou explicar isso melhor em outro vídeo, é o Império Babilônico, aquele que começou com aquelas sequências daqueles reinos revelados pelo profeta Daniel. Ele diz que um reino está aí, que 5 caíram, um subsiste, 5 caíram e o outro não veio, mas quando vier vai durar pouco tempo. Este reino que vai durar pouco tempo é este império que o anticristo vai levantar. E ele vai ser tomado, vai ser tirado suas características daquele reino de Babilônia. Então você percebe aonde tudo começou, aonde tudo vai finalizar? E aí, a partir deste momento em que a coisa se transformar, vai começar aquela grande tribulação. O que é a grande tribulação? É quando o anticristo se voltar contra o próprio povo judeu. Por quê? Porque ele já tem o apoio daqueles 10 reinos. Eles odeiam os judeus, eles odeiam Israel. Eles vão atacar, eles vão perseguir e matar. É daí que vem esses 144 mil. 144 mil não são todos aqueles que acreditam em Cristo no mundo, mas é o resto de Israel que foram revelados nas profecias, tanto do Antigo Testamento quanto aquele que Paulo revelou na palavra dele. Haverá um resto de Israel. Este resto de Israel são esses 144 mil. São essas pessoas que passarão pela grande tribulação. Porque enquanto esses judeus estiverem sofrendo essa perseguição, essa traição desse Messias que eles estavam esperando, nós no resto do mundo vamos estar sofrendo com a nova ordem mundial. Então sim, muitos trairão a fé, muitos serão sacrificados, serão mortos. E é a partir dessa grande tribulação, dessa perseguição dos judeus, dessa destruição da cidade de Jerusalém, esse aniquilamento de Israel, que vai acontecer o Harmagedon, que nós vamos trabalhar mais para frente. Então que você entenda agora, que quando vier o anticristo, ele vai dominar sobre Israel, vai fazer de Israel um grande reino, um grande império, e a hora que ele estiver no ápice do seu poder, que ele estiver estendendo já para o mundo inteiro a sua dominação, e tem coisa aí para acontecer, hein? Nós vamos trabalhar todas essas coisas. O que vai acontecer? Ele vai trair o povo de Israel, a sua nação, e vai começar uma grande perseguição que a palavra de Deus chama de a grande tribulação, que será contra os próprios judeus. Mas aí virá a grande vingança de Deus, né? Quando tudo isso estiver acontecendo, nós vamos trabalhar isso. Quando nós formos trabalhar a ira de Deus, o que acontece? O reino, este império do anticristo será totalmente desmantelado. Ou seja, nós temos que nos manter fiéis àquele que é todo poderoso, a Deus. Não importa quanto nós sejamos perseguidos, pressionados, oprimidos, temos que manter a fé em Jesus. A vitória está no nome de Jesus. Por isso que quando a gente lê o Apocalipse lá no começo, fala assim, aquele que vencer sentará comigo no trono. Olha que palavra de consolação. Nós vamos reinar junto com Jesus quando ele vier na sua glória e estabelecer o seu reino sobre este mundo. Amém? Seja perseverante. Mantenha guardada a sua fé. Amém? E que essas palavras possam trazer fé ao seu coração. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.